a Deus. Hoje, pastor Isaías e pastor Otsu e Komatsu estão na Coreia. Eles estão lá na Conferência Mundial de Missões e que eles possam receber graça. O pastor Otsu e o outro pastor, eles estarão sendo enviados como missionários, estarão sendo nomeados como missionários, que vocês possam estar orando pela vida deles. Hoje, nós recebemos esse título, Santos Evangelizando e Missionando com o Poder da Oração. Esse é o tema da mensagem de hoje. Para vocês, todos nós, o que é a nossa força é a oração. A oração não é uma coisa para você fazer obrigatoriamente, não é algo obrigatório, mas a oração, ela é uma arma para vocês. Então, por isso nós chamamos de torre de oração. Yagura, torre de Yagura. Então, em um castelo, logo na frente dele tem um Yagura, uma torre onde os soldados ficam vigiando se o inimigo está vindo atacar ou não. Então, essa torre. Então, o campo, a chave para o campo de missões que Deus está te posicionando é se tem uma torre ali ou não. Se está posicionado e quem vai se posicionar. Então, você vai começar a compreender que isso é o ponto-chave, que a oração é o ponto-chave. Levantar a torre nesses lugares é importante. Então, essa bênção chamada oração, que você possa desfrutar dela nessa semana, que você possa tomar posse disso essa semana e desfrutar da oração. E com esse poder, que você tome posse desse poder chamado oração e faça a missão e cumpra a missão. Então, quando pergunta, qual é o pedido de oração, que você sempre lembre da oração 393. A oração 393 está descrita no informativo da igreja, a importância dela, o significado dela. Então, o conteúdo dessa oração, se eu for explicar, o 3 é sobre a trindade. 3 de trindade. Pai, Filho e Espírito são um. E Ele está dentro de você agora e habita dentro de você. Deus, Ele está lá assentado no trono, mas o trono de Deus habita dentro de você. Está dentro de você. E o 9 do 393 o 9 é você desfrutar do trono de Deus. Deus que habita em você, quando você desfruta do poder dele, do trono dele que está dentro de você, você recebe a autoridade para repreender todo o mal, todas as trevas. E quando você vai em algum lugar, você é luz em 237 países. Então Deus está dentro de você. Sabe por quê? Porque você é a semelhança dele. Você é a imagem e semelhança de Deus e o espírito vivo dele, da vida, está dentro de você. Que você possa desfrutar que essa vida está dentro de você. E aquele que desfruta dessa vida, ele está dentro do Jardim do Éden. Ou seja, você tem tudo.
Tá tudo pronto para que você possa desfrutar. Então, Deus quer que você desfrute dessa bênção. E no momento em que você desfruta dessa bênção, ninguém pode vencer você. Nós chamamos de uma bênção incrível, né? Porque ela é uma bênção que não tem nem... Ela não tem fim. Então, quando nós olhamos para os santos da Igreja Missionária Evangélica, nós olhamos para eles e nós vemos que eles recebem essa resposta de que é uma resposta que é muito grande, né? Sobrenatural. Então, cada um de vocês vão receber essa resposta, a igreja e também no seu local de trabalho. Então, esse é o conteúdo da oração 393, o conteúdo 9. E o último 3 dessa oração fala sobre as 3 gerações. Até agora, essa igreja missionária evangélica veio através das orações do pastor Mikuni Isaías, ele na frente, se posicionando, orando. Mas agora vocês estão orando pelo pastor Isaías para que lá onde ele está, lá na Coreia, ele também possa ser alcançado com as suas orações e possa ser protegido. E essa igreja, hoje, quem está segurando ela, mantendo ela, é os mantenedores, é os obreiros, é os diáconos, é os presbíteros. Então, ore por essas pessoas para que eles possam receber essa resposta poderosa de Deus também. Mais um. A próxima geração, os remanescentes, orar para os remanescentes. Orar para os novos mantenedores. Isso é o conteúdo do último 3 da oração 393. Então, que vocês possam sempre estar em oração nesse sentido, com esse conteúdo. Se você não sabe como orar, você pode ler no informativo. A oração está escrita, descrita ali, você pode ler e só de você ler se torna uma oração. Então, que vocês possam orar esse pedido, essa oração todo dia. E orar concentradamente. E para que você possa orar concentradamente e receber a resposta, primeiro, você precisa tomar posse do Evangelho. Somente o Evangelho. Sabe por quê? Porque a tua luta é contra Satanás. Só contra Satanás. Lá em Gênesis 3:15. Está escrito, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A nossa luta é contra Satanás. Mas Satanás, ele também tem uma torre. Nós, com a oração, formamos uma torre de vigília, mas Satanás também tem uma torre. Então ele percebe, ele sabe que você colocou uma barreira. Lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, está escrito assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Satanás, ele forma uma fortaleza. Aqui dentro dessa palavra está escrito fortaleza. Essa fortaleza que está escrito aqui
é referente a Satanás, a fortaleza de Satanás. Ou seja, Satanás, ele também monta uma fortaleza para te atacar. Satanás, ele também é um exército com os demônios. E então o exército dele está querendo te atacar. Então qual é o teu propósito? É você levantar uma torre de vigia e poder atacar o inimigo através dessa torre. Através do momento em que você toma posse da autoridade que você recebeu, essa fortaleza é destruída. Esse Jesus, Rei dos Reis, esse Cristo, Rei dos Reis, precisa se tornar o teu Senhor. Isso significa o quê? Significa você estar satisfeito somente com Cristo? Lá na carta de Filipenses 3, do 7 ao 9, está escrito: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas aqui vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, tem para nós vivermos, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos da economia, precisamos trabalhar, precisamos da família, precisamos de relacionamento com as pessoas. Eu sei que nós precisamos de muitas coisas para vivermos. Mas Paulo, aqui nessa carta, ele chega numa conclusão. Com tudo isso comparado com Cristo, é como um esterco. O quanto, então, você está desfrutando de Cristo? Essa é a questão. Comparando com Cristo, todas as outras coisas são como esterco. Vocês precisam chegar nessa conclusão, senão as coisas que você enxerga com seus olhos vão falar mais alto. Sim, ter muito dinheiro seria ótimo, mas nem sempre isso é o suficiente. Sim, o teu trabalho, ele indo bem é ótimo, mas nem sempre só isso é o suficiente. Por quê? Que quando não tem dinheiro, não tá bom o relacionamento com as pessoas, não tá bom o trabalho, nós ficamos desequilibrados. Porque isso significa que as coisas que você vê com seus olhos estão maiores do que Cristo dentro de você. Você precisa, por um momento, colocar as coisas que os teus olhos estão vendo para baixo. Diminuir elas. Sabe por quê? Sim, são coisas necessárias, mas não comparado a Cristo. Então, como que você tem que chegar na conclusão quando o seu trabalho não está indo bem? Mesmo que o teu trabalho não esteja indo bem, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. É o suficiente. Ele é aquele que solucionou todos os problemas e está comigo. Você precisa chegar nessa conclusão. Ah, não tenho dinheiro. Estou sofrendo. Mas mesmo assim, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele. Todas as coisas você precisa colocar ali na cruz junto com Jesus, com Cristo.
Lá em Gálatas 2:20 está escrito: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na frente de Cristo. Venha na frente de Cristo. E todas as coisas que você tem, coloca diante dele. Entrega para ele. Tem pessoas que são boas em estudar, são boas no trabalho, mas sabe, coloca tudo isso, tudo diante de Cristo. Entrega para ele. Qual é, o que tem valor para você? É o suficiente só Cristo na tua vida. Porque somente com Cristo, Ele é tudo para que você seja feliz. Dentro do campo que você tá. Precisa de Cristo nesse lugar. Por isso, no campo que Deus te posicionou, você precisa pregar sobre Cristo. E hoje, através da oração, que você receba esse poder, essa graça, essa bênção, você precisa buscar todos os dias. Vocês estão dentro dessa graça. E vocês são plataforma, sabe? Vocês são uma plataforma porque vocês já têm essa bênção, então as pessoas vão vir perto de vocês. Por exemplo, lá na frente do trem da estação Tsuruga, não existe uma estação que tá escrito assim: olha, vem tal hora que nós vamos estar aqui. Ninguém marca a hora para ir na estação. As pessoas vão, simplesmente elas vão até a estação, certo? Por quê? Porque elas precisam pegar o trem para ir trabalhar. Igualmente, vocês são essa plataforma dessa estação de trem. Quando vocês estão desfrutando dessa bênção chamada Evangelho, as pessoas vêm até vocês. As pessoas que têm negócios, quando elas são bem-sucedidas, quando as pessoas por si próprias vêm até o negócio delas. As pessoas que são políticos, quando vêm, se reúne muita gente até eles, é que eles são bem-sucedidos, não é verdade? Dessa mesma forma, vocês serão essa plataforma para que pessoas se reúnam em volta de vocês. Então, o que é importante? Desfrutar do poder da oração. Segundo, vamos desfrutar do poder da oração continuamente, que você se torne a pessoa que ora pela manhã. No momento que você ora pela manhã, Jesus, Rei dos Reis, que hoje o Senhor seja o Senhor da minha vida. Lá em Salmos 5:3 está escrito assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Essa oração da manhã, quem estava desfrutando era o rei Davi. O rei Davi. Ele era um rei, mas aqui está escrito que através da oração, ele esperava a oração da manhã. De manhã, quando você acordar, faça a oração 393. Toda manhã, peça para que você seja cheio do Espírito Santo e que Deus derrame poder e força sobre você. Pode ser 10 minutos. Concentre-se na oração, que você tenha esse momento de concentração na oração. O bom seria se você levantasse e participasse do culto das 6 horas da manhã. Isso é uma das opções.
acordar às 6, participar do culto às 6 horas da manhã. Que você possa, nessa semana, todos vocês, entrar nessa concentração de oração pela manhã. Porque quando você recebe esse poder, todas as coisas vão acontecer. E vocês vão experimentar isso. Vocês vão ver isso. Então, na tarde, vocês precisam orar também. Lá no seu local de trabalho ou na sua escola. Eu sei que tem acontecimentos, acontecem problemas. Então, sempre à tarde, através da oração, descubra o que Deus quer fazer através desse problema. Lá em Jeremias 29:11 está escrito assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Dentro de vários problemas, se você não orar, você vai cair nesse problema de cabeça. Quando você for no campo, vai acontecer problemas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tá te atacando. Ele quer atacar. Então, ele vai causar muitos problemas. Mas o ponto é você não ser enganado. Então, quando vem um problema, o que você vai fazer? Igual eu falei hoje, que você declare: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso me basta. Então, diante desse problema, que você saiba que existe sim um propósito de Deus. E qual é o plano de Deus? Assim como está escrito aqui na palavra: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, para vocês, esse problema, na verdade, ele é algo que é bom. Sim, existe bênção que vem como bênção, mas a maioria das bênçãos, elas vêm enfeitadas de problema. Lá na Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas bênçãos vieram após problemas. Primeiro veio o problema e ela se transformou em bênção. Vamos olhar para a vida de Moisés, de Davi. Sempre depois de um problema, sempre depois do problema veio a bênção. Deus, através de problemas, ele tem planos para você. Não seja enganado. Para você não ser enganado, você precisa orar. Então pode ser 5, 10 minutos. Ore no seu local de trabalho. Ore no campo que você está. E à noite, você ore agradecendo a Deus. Uma oração de agradecimento. Lá em Salmos 30, do 4 ao 5, está escrito assim: Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Dentro de um dia que você tá ali, claro que vai acontecer coisas boas, mas vai acontecer coisas ruins também durante o dia a dia. Então, ele escreveu aqui no Salmos 30, o choro pode persistir uma noite. Mas de manhã irrompe a alegria. Por quê?
Porque ele orou. Como está escrito aqui no versículo 4. Cantem louvores ao Senhor. Ou seja, ele cantou louvores, ele orou, ele agradeceu a Deus antes de dormir. Por isso, pela manhã, a alegria chegou. Sim, mesmo que durante o dia aconteça uma coisa muito ruim, eu sei que à noite você vai estar bravo, ou você vai estar decepcionado, ou você vai estar triste. Mas sabe, todas essas coisas, você precisa chegar na conclusão, sabe de quê? Que mesmo assim, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso basta. Nesse momento, você vai começar a ver e enxergar quais são os planos de Deus. E então você começa a agradecer. Você dá graças a Deus e dorme. E então, no outro dia, Deus te enche de alegria. E esse é o ritmo da oração que você tem que fazer. Porque dentro da vida de fé, é o quanto você está dentro desse ritmo de oração. Não precisa você orar por horas. Pode ser uma oração pequena. Mas o importante é você você se ligar. Olha, eu preciso orar aqui. Eu preciso orar agora. Porque essa é o ponto de você ter uma vida de fé vitoriosa. Então, para isso, esse momento de adoração é muito importante, que você está aqui agora. Lá em Romanos 12:1 está escrito assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Hoje, eu sei que durante a semana toda houve muitas coisas na vida de vocês. Mas sabe, todas essas coisas, entrega diante de Deus. Hoje, entrega isso. Coloca tudo diante do Senhor. E sabe, todos esses problemas, preocupações, conflitos, ansiedades, toma posse da palavra de Deus. Diante de tudo isso, toma posse do que Deus está falando para você hoje. Então, esse momento de culto, de adoração, é um momento de você entregar tudo diante de Deus. E quando você for embora, você sair daqui com alegria, com paz, com resposta. De outra forma. E dentro desse poder, dessa força que Deus está derramando sobre você. Sabe, você vai começar a entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós evangelizemos e façamos a missão. Por que Deus quer que você seja um evangelize? Por quê? Porque dentro do evangelismo e das missões há todas as coisas que você precisa. O evangelismo e a missão não é um dano e nem um peso para você. Você precisa entender isso. Quanto mais você evangelizar, não vai quebrar teus relacionamentos, não. Quanto mais você evangeliza, todos os teus relacionamentos e todas as respostas que você anseia receber estão dentro desse ato de evangelismo. Por isso, evangelismo e missão é bênção. E você precisa compreender isso. É importante que você compreenda. Como nós vamos conseguir, então, evangelizar? Através do poder do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2:4 está escrito assim: Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito.
Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo que escreveu isso. E ele pregava muito. Ele era muito inteligente. Ele tinha muito conhecimento, sabedoria. Mas nada era através da força dele. Ele está dizendo aqui que tudo era através do poder do Espírito Santo. Ou seja, como está escrito aqui no 1 e no 2, se você se torna essa pessoa que está satisfeita somente com o Evangelho, desfruta do poder da oração, com certeza você se tornará uma pessoa que vai desfrutar das bênçãos que está dentro do evangelismo e da missão. Lá em Atos 1:8 está escrito assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Através do poder do Espírito Santo, vocês conseguirão evangelizar e fazer as missões. Que você possa lembrar, dentro do evangelismo e da missão, há todas as coisas que você precisa. Lá em 1 Coríntios 1:17 diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Nesse momento, vocês, no trabalho de vocês ou na escola, vocês estão sendo usados, vocês estão sendo enviados. E vocês não foram enviados para esse lugar sozinhos, não. Deus enviou vocês para esse lugar. Ou seja, o local que você está, o campo que você está, existe sim um propósito de evangelização nesse lugar. A casa que você vive não é uma casa que você decidiu viver ali. Deus enviou você para você viver naquele bairro. Para você viver nessa região. E dentro desse bairro, existe sim pessoas que precisam ser salvas. E é por isso que Deus enviou você para morar nesse lugar. Nessa casa, nesse prédio. Lá em Tito 1:3 está escrito assim: no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Deus, ele enviou Paulo. O apóstolo Paulo fez essa missão. Como Paulo escreveu aqui. Deus, ele confiou a pregação a você. Esse trabalho de salvação, quando acontece, lá no céu há uma festa, há um banquete. Lá em Lucas 15:10 diz assim: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus, a vontade dele é esse trabalho de salvação. Ele enviou seu Filho unigênito, sabe? Ele nos amou. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que nenhum seja destruído. Então nós precisamos conhecer o coração de Deus. E primeiro, levar nosso coração para esse lugar de missões. Os seus pensamentos precisam estar sempre dentro do evangelismo e da missão. E sabe, quando você se posicionar dessa forma, você vai ver o poder de Deus.
a sua concentração precisa estar direcionada para o evangelismo e a missão, senão ela vai para outra direção. Hoje, aqui no Japão, está acontecendo muitos problemas de engano, né? Ou de roubo. E a maioria dessas gangues são jovens que estão liderando. Mas sabe, quando você olha para eles e fala, nossa, deve ser pessoas muito más, mas eles não são. Eles querem ganhar dinheiro e aí eles começam a pensar que dessa forma, enganando os outros, eles vão ganhar. Só que, infelizmente, eles são presos e... Sim, eu tô falando sobre ímpios, ok? Mas sabe, um filho de Deus, se ele não tá concentrado na missão, ele acaba se concentrando no dinheiro e em outras coisas. Ele com certeza vai ser enganado, mesmo sendo um filho de Deus. Então, os remanescentes, os jovens e todos os santos que estão aqui, que você sempre se pergunte, aonde está o centro da sua vontade? Como está escrito lá em Filipenses, quando a gente leu, comparado com Cristo, todas as outras coisas são como esterco. Eu estou satisfeito somente com Cristo. Você precisa ter essa fé. O campo onde eu estou precisa só do Evangelho. Por isso, Jesus, me usa como um evangelista. Então, no momento em que você decide isso, você vai caminhar pelo lugar certo, correto. E dentro disso também você vai encontrar as respostas que você pede. Por isso lá em 2 Timóteo 4, 1, 2 está escrito: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Peça que eu me torne essa pessoa que prega a palavra. E para isso, tem uma coisa que dá para você começar hoje a ser essa pessoa. Existe aqui atrás na igreja de Nagoya um livro para que você é uma agenda onde você vai escrever o nome das pessoas que você quer evangelizar. Comece dessa forma. Você pode começar hoje. Os irmãos que estão também em outras igrejas, você pode pegar qualquer caderno e você começa a escrever o nome das pessoas que trabalham com você, dos seus parentes, das pessoas que você gosta, dos seus amigos, as pessoas que você conhece, dos seus amigos. Escreva o nome dessas pessoas que ainda não estão salvas, para que elas possam ser salvas. Faça uma lista de nomes. Então, no momento em que o centro do teu coração se direciona para missões e evangelismo, os desastres do Japão, eles param de acontecer. Lá em 1 Coríntios 1, 18 ao 21 está escrito assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação.
Hoje, muitos filósofos, políticos estão tentando fazer com que esse país seja bom e estão criando planos, estão fazendo projetos para que o país melhore de condição. Os cientistas e os políticos, e sabe, eles estão tentando, mas por que está piorando a situação econômica do Japão? Para que não há guerra ou roubo ou... Por que eles estão planejando tantas coisas, tentando, mas não dá certo? Continua acontecendo. Porque com a inteligência humana não tem como parar os problemas do mundo. Como está escrito aqui na Bíblia. Deus, ele não para os desastres. Por quê? Porque ele quer que o ser humano entenda que através da inteligência humana não tem como vencer isso. Então como esses desastres vão parar? Como está escrito na palavra de Deus. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, no momento em que você pregar o evangelho, todos os desastres do mundo e do Japão vai vir o fim disso. Sabe? Para você ver o quão valioso é a missão. E vocês serão os protagonistas disso. E sabe, para que as pessoas que estão no mundo, os ímpios, os incrédulos, olhem para vocês e vejam que vocês são as pessoas que estão falando a verdade. Precisa de provas. Precisa de provas. Mas tá acontecendo uma coisa contrária, reversa, nesse momento. Vocês vão ser usados e precisam ser líderes. Mas sabe o que está acontecendo na verdade? Muitos ímpios que são os governantes e líderes. Algo contrário está acontecendo. Na verdade era para ser vocês. Por isso, as pessoas do mundo e do Japão não sabem o que é certo. Eles não sabem o que é correto. Mas Deus chamou vocês. Deus chamou você. Para quê? Para que as pessoas que são inteligentes e sábias possam ser humilhadas, porque lá em 1 Coríntios 27, 1:27 está escrito assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é. Com certeza, vocês vão receber resposta. Com certeza, vocês serão usados por Deus. E através de vocês, Deus será glorificado. E no momento em que você receber a resposta, não fale que foi você que fez isso acontecer. As pessoas que receberam resposta, né? Que foram... as pessoas, por exemplo, que fazem beisebol, por exemplo, ganhou, né? Recebeu a resposta da vitória. E aí vem um jornalista e pergunta... Então, na entrevista, não diga que foi você que fez isso acontecer. Vocês com certeza vão receber resposta. E sabe, diga,
Foi Deus. Foi Deus quem fez. Ele que me direcionou até aqui. Foi Ele que me deu a vitória. Através do poder de Cristo que eu consegui isso. Que você possa testemunhar. E através de vocês, Jesus Cristo será glorificado. E que Ele seja. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Cada um de nós, através desse poder da oração, que nós possamos, Senhor, se tornar essa pessoa que evangeliza. Que nós possamos levantar a torre de vigília. Para que nós possamos, Senhor, lutar contra as fortalezas das trevas. Que nós possamos entrar, colocar todas as coisas diante de Ti e diante das missões e do evangelismo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.